Bem, pessoal, aqui é o professor Beto Brito, dá aquelas dicas importantíssimas de literatura para você que vai fazer o Enem. Vocês sabem que o Enem é uma prova diferente daquela prova que vocês estão acostumados a fazer nos vestibulares tradicionais. É uma prova que investe numa contextualização, certo? E tenta fazer algumas questões multidisciplinares. Na verdade, eles tentam, mas não conseguem fazer a prova 100% dessa forma. Então, o importante para você é lembrar dos movimentos literários que estão relacionados ao século XX, porque eles sempre vão trabalhar com esses autores mais contemporâneos. Então, a partir do pré-modernismo, com aqueles autores mais preocupados com a realidade social brasileira, aí vem a Semana de Arte Moderna, os autores modernistas com propostas renovadoras também são sempre lembrados. Na segunda fase modernismo nós temos alguns autores que este ano estão sendo muito lembrados pela TV, por exemplo, Jorge Amado, que é autor da segunda fase do modernismo, que está sendo homenageado pela Rede Globo com a novela Gabriela. Isso é importantíssimo ser lembrado, porque ele está sendo homenageado por conta do centenário dele. Então há possibilidade de haver alguma questão contextualizada, fazendo uma comparação com a obra original e a novela, fazendo uma comparação do momento político atual da sociedade brasileira e o momento político da época. Então existe essa possibilidade. Outro autor que faz centenário esse ano é Nelson Rodrigues, que é o maior nome do teatro brasileiro. Não é um autor muito popular em vestibulares, mas como ele é o maior nome do teatro nacional e também está sendo homenageado por conta do seu centenário, passa a ser uma coisa muito importante para o vestibular esse ano. Não somente o Enem, cabe a qualquer outro vestibular também. Drummond, 110 anos, é o maior nome da poesia brasileira, faz parte da segunda geração do modernismo, também é um nome importante a ser observado. Agora, garanto que as questões de literatura do Enem não são questões muito complexas, porque são questões que, como trabalham com contextualização, muitas vezes a própria resposta está já no texto, que é mais interpretativa. A questão passa a ser uma questão mais interpretativa, certo? Então, o conhecimento que você tem de base literária, aquilo que a gente trabalha em sala de aula, com início, contexto histórico, características, autores e obras, te dá uma base para responder essas questões contextualizadas. Os movimentos literários mais antigos, do período colonial e do início do período nacional, não são tão importantes não. O romantismo passa a ser o mais importante desses antigos. Machado de Assis é sempre uma pessoa importante, seja o vestibular qual for. Então, Machado de Assis, romantismo e o restante do século